Certo. Perfeito, perfeito. Com certeza, com certeza. A gente vai explicar mais ou menos a dinâmica aqui, tá bom? Mas por enquanto é bom desligar o microfone, tá bom? Para não ter nenhum tipo de ruído, né? Perfeito. É, o meio de comunicação que a gente vai usar para a gente conversar enquanto eu estiver na fala, para não ficar uma coisa assim bem ruída da questão de áudio, é no bate-papo ou no chat, tá bom, professores e professoras? Aqui no cantinho tem um bate-papo ou um chat, que o pessoal está até escrevendo já, está até conversando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem enquanto eu estiver na fala, para não ter toda aquela questão do time, que é um pouco longo devido ao aplicativo ser um pouco pesado em alguns aparelhos, escrevam por lá, que eu estou de olho aqui no chat, qualquer coisa que vocês falarem eu vou estar lendo, tá bom? Aí caso tiver alguma pergunta eu leio e respondo para todo mundo. Vou até mandar uma mensagem aqui nele para vocês. Esse chat aqui. Perfeito. Acabei de mandar uma mensagem lá, tá bom? Aí qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem no meio de alguma fala minha, vocês podem mandar lá, que eu vou estar atento, tá bom? Que é o nosso meio de comunicação, até para evitar esses ruídos que acabam acontecendo, né? E podem atrapalhar um pouquinho a escuta de vocês, certo? Primeiramente, muito prazer a todo mundo, certo? Conheço alguns professores, algumas professoras, na qual eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui no Almir Gabriel, no início do ano, antes de tudo isso acontecer, né? A gente iria implementar um projeto muito bacana, infelizmente, acabou não se concretizando por enquanto, mas nessa oportunidade acabei conhecendo alguns professores que eu vejo que estão aqui, outros ainda não conheço, então é nosso primeiro contato, tá bom? Assim, para quem não me conhece, eu sou o Igor, né? Eu sou psicólogo e eu estou criando uma parceria muito bacana com a Escola Almir Gabriel, né? A Escola Almir Gabriel, que é uma escola que onde eu estudei, então por isso eu já tenho uma ligação, obviamente, e eu faço muito gosto de estar contribuindo sempre que posso com alguma coisa, né? E quando o professor Alberto e o professor Edivar entraram em contato comigo, me convidando para essa proposta, né, para a gente estar conversando sobre esses assuntos, eu achei muito pertinente, muito importante, uma vez que eu tive conhecimento, né, da situação triste, situação difícil que todos nós passamos, não só vocês, né, com a perda do professor, diretor da escola, que foi uma coisa que comoveu todo o Oriximiná, e eu imagino a dor que foi, que vocês como colegas e amigos de trabalho deles sentiram, né? E assim, essas perdas devido a esse momento acabaram sendo muito grandes, né, muito presentes. E conversar sobre os impactos que essa pandemia causou e está causando na gente é muito importante. E a nossa proposta hoje é justamente essa: conversar com vocês a respeito dos impactos que a pandemia está causando e já causou na nossa vida, na nossa rotina. Mais precisamente voltada para a ansiedade e para os medos, tá? Eu havia preparado alguns slides muito bacanas para a gente estar compartilhando aqui com vocês, mas eu estou com medo do meu computador travar muito, porque eu acabei de testar e não deu muito certo. Então, para não correr de atrapalhar alguma coisa, tá bom? Eu peço desculpa em antemão, mas assim, não vou compartilhar com vocês, por enquanto, nesse momento, esses slides, tá bom? No final, me lembrem para eu estar compartilhando meu e-mail, que quem quiser, entre em contato e eu compartilho com a pessoa a apresentação em slides, tá bom? A nossa conversa hoje vai ser voltada para a questão da ansiedade e do medo nesse momento de pandemia, né? Ansiedade e medo que vem sendo muito presente na realidade de muitas pessoas, né? É muito comum nos trabalhos que eu desenvolvo aqui no Oriximiná eu encontrar pessoas que acabam relatando essa problemática em decorrência principalmente dessa pandemia e das consequências que ela vem causando em nossas vidas, né? O aumento
desses sintomas ansiosos, o aumento do medo, conforme o número de casos foi aumentando, conforme o número de mortes aqui no município foi aumentando, esses sintomas ansiosos, esses medos acabaram também, consequentemente, aumentando. Isso me chamou muita atenção. E, baseando-se nisso, eu fiz um trabalho específico aqui em Oriximiná para trabalhar justamente essas questões, para oferecer suporte para essa problemática. E assim, eu estou falando isso antes de iniciar a fala para vocês conhecerem mais ou menos a forma que eu vejo, que eu penso com relação a isso, tá bom? Que é muito importante. Eu tenho quase certeza que vocês, quanto professores, quanto pessoas bem instruídas, já tiveram contato com muito material profissional relacionado a isso, a questão da pandemia. Então é um assunto que hoje está muito presente em nós, na mídia, nas redes sociais. E assim, devido a essa grande quantidade de assunto, eu penso que é muito importante, sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando, discutindo, tentar sempre buscar falar sobre esse assunto nos aspectos que geralmente são pouco falados, certo? E essa é a ideia de hoje. Eu vim trazer uma proposta um pouco diferente para vocês, convidar vocês a refletir comigo, a discutir comigo coisas que por enquanto ainda estão sendo pouco discutidas, certo? Por exemplo, os pontos negativos dessa pandemia, como eu já acabei de falar alguns, questão da ansiedade, questão do medo, problemáticas psicológicas, são assuntos que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é real, todo mundo sabe que acontece, certo? Devido, como eu já falei, questões de mídia, jornais, redes sociais, tudo isso aborda essa temática. Só que uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu percebo pouco ausente, né? E é o questionamento que eu faço, será que nessa pandemia existem pontos positivos para a gente observar? Será que é uma coisa que acontece? Será que é uma coisa que é real? Existem pontos positivos ou são só coisas negativas? Por que eu digo isso? Porque eu convido vocês a pensarem com relação a isso. É claro que a pandemia desse coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, é uma coisa que afetou muito a gente, negativamente. É claro, causou problemáticas terríveis, perdas irreparáveis, pessoas próximas nós se foram, perdemos pessoas que jamais voltarão, devido a um vírus que surgiu e que abalou todo mundo. É óbvio que é difícil tu enxergar alguma coisa boa disso. Mas será que dentro dessas coisas ruins não foi possível aprender alguma coisa? Será que o vírus não nos ensinou algo? E se nos ensinou, será que vai ser possível a gente colocar na nossa realidade? Então hoje eu vou convidar vocês a pensarem comigo com relação a isso. Não só falar sobre ansiedade, não só falar sobre medo, sobre depressão, que é o assunto que a mim cabe quanto profissional, mas convidar vocês que daqui a pouco, logo, eu espero em breve, vão estar em sala de aula, voltando à antiga normalidade, né, com os alunos. E quais são os medos que esse retorno, esse voltar ao normal pode causar a você? Quais são os ensinamentos, além dos medos, que vocês aprenderam enquanto seres humanos? Não só quanto profissionais, mas quanto seres humanos. O que pode ter sido aprendido? Então, nessa conversa de hoje, a gente vai debater sobre isso, a gente vai conversar, a gente vai discutir. E eu quero focar mais nisso. Eu quero que no final dessa nossa conversa, a gente possa sair daqui com o sentimento que, puxa, eu acho que tem muita coisa boa para eu tirar disso e eu tenho esperança que eu aprendi muito, assim como meus familiares, amigos e colegas de trabalho. Por quê? É muito comum, e isso é uma crítica social que eu faço, né? É muito comum o ser humano ele ter mais facilidade em ver as coisas negativas do que as coisas positivas. É como se fosse um instinto nosso. A gente tem mais facilidade de ver as coisas ruins do que as coisas boas, né? Talvez por isso nós nos atrapalhamos tanto em combater esse novo coronavírus e, consequentemente, ter tanta coisas ruins acontecerem em decorrência disso. Porque a gente tem dificuldade de aceitar um problema. A gente tem dificuldade de ver que aquilo é um problema e enfrentar aquilo com coragem. E com
muita perspectiva de positividade. E aí o reflexo disso, como eu já falei, foi o grande número de perdas e consequências negativas que nos foi causado, certo? Porque quando o ser humano, eu digo isso para vocês com experiência em profissional, né, em atender pessoas e perceber que às vezes a pessoa chegava comigo no consultório, olha, eu estou com um problema. Eu estou com um problema e eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo resolver esse problema sozinho. Em processo terapêutico a gente sempre coloca, né, que a caminhada não é do psicólogo, né, não é do profissional. A caminhada é da pessoa que procura o profissional. É ela que vai caminhar, é ela que vai crescer, é ela que vai aprender, é ela que vai mudar. Então, a pessoa chega com essa perspectiva de que ela não consegue e sai, geralmente, com a perspectiva diferente, que é a perspectiva real, que é o que é para todo ser humano ter, de que não, os meus problemas eu consigo resolver. Os meus problemas, eles não são impossíveis de resolver, certo? Talvez alguns de vocês, se não todos, né, estejam se perguntando agora com relação a mim. Será que esse menino tá querendo dizer pra gente que esse vírus que matou tanta gente, esse vírus que fez tanta coisa ruim, tem uma coisa boa nele? Será que é isso que ele quer falar mesmo? E eu entendo. Como eu falei, é difícil tu ouvir, tu ver, ou ter acesso a algo que seja relativamente positivo com relação a tudo isso que a gente está passando. É difícil. Você entra em rede social, você assiste o jornal, existe só coisas ruins, em sua maioria. Porque, de fato, são reais. Está acontecendo um problema muito grande, não só em Oriximiná, não só no Pará, mas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porém, né, com muita dor, com muita pancada, estamos passando. Perdendo muitas pessoas, mas estamos passando. E é claro, gente, como eu já falei, que eu me importo com as questões das vidas que estão sendo perdidas, que eu me importo com os problemas que nós estamos enfrentando com relação à falta de organização social, falta de organização política. É claro que eu me importo, é óbvio. Só que, quanto profissional, eu me vejo no dever de tentar mostrar um caminho que seja mais claro, mais leve. Porque pensa comigo, como eu falei no começo, é muito comum eu, quanto profissional, atender pessoas que desenvolveram ou estão desenvolvendo problemáticas psicológicas devido a essa situação que estamos passando, devido ao estresse do novo coronavírus. É muito comum. As pessoas estão ficando doentes devido a um problema que está sendo reforçado corretamente por várias mídias sociais, mas tem muita coisa que acaba sendo desnecessária. E acaba aumentando um problema que já por si só é grande.